Oi, gente, boa noite. Obrigada a todos que estão conosco neste encontro que acontece toda quinta-feira. Me chamo Indira Rodrigues, jornalista da ONG Amo Acalentar, e vou moderar nossa live de hoje abordando o seguinte assunto: a importância da equipe multidisciplinar na cirurgia endometriose. Convidado aqui do nosso encontro é o Dr. Marcos Travessa, formado desde 2004, né? Que tem a sua formação toda voltada para o tratamento cirúrgico avançado das patologias ginecológicas, pioneiro na Bahia, dos poucos do Norte e Nordeste, capacitado para a realização da cirurgia robótica. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Marcos pode seguir pelo Instagram @endometriose BA. A entrevistada também é a Noan Souza, de 29 anos, diretora da ONG Amo Acalentar Bahia, que descobriu há 2 anos que possui endometriose, e ela vai contar um pouquinho da nossa história. Aliás, da história dela, desculpa, gente. Boa noite a todos. Bom, a história é longa, mas vamos resumir. Eu sempre tive muita cólica desde a primeira menstruação e os médicos sempre falavam que era normal. Ah, é normal. E de 2 anos para cá, piorou muito, né? Eu comecei a passar mal, tive uma menstruação de 1 mês seguido, e foi então que eu fiz alguns exames com os médicos da onde eu moro, e aí eles descobriram pela ressonância magnética que era endometriose, mas que eu precisava procurar um especialista. E aí foi que eu achei o pai, Dr. Marcos, pelas redes sociais, que é muito importante a gente buscar informação, né? Já frisando isso, que a gente tem que buscar informação, não só deixar uma pessoa só falar. E eu achei o Dr. Marcos e fiz consulta com ele, fiz o mapeamento de endometriose que ele pediu, né? E aí foi que a gente descobriu que a gente tem que fazer uma cirurgia, né, doutor Marcos? E estamos aí. Infelizmente não tenho tanta grana assim para estar pagando a cirurgia no momento. E agora eu joguei pro SUS e a gente está aí agora na fila de espera, né, do SUS. Mas é basicamente isso, né? A dor do dia a dia, né? Entendi, é importante lembrar que outras causas de dor podem estar presentes, como alterações intestinais, urinárias, que devem ser identificadas e tratadas, né? E a equipe multidisciplinar consiste no conjunto dos profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente durante todo o processo. Doutor Marcos, você pode explicar para a gente como funciona o processo da equipe para tratar os pacientes com endometriose, assim, levando mais a formação de todos esses profissionais da saúde? Boa noite, Indira. Boa noite, Anoan. Anoan é uma querida aí, uma paciente muito querida, que a gente está tentando a todo custo aí ajudá-la de alguma forma. Eu queria agradecer mais uma vez à ONG Ama Acalentar pela oportunidade de poder compartilhar das nossas informações, compartilhar do nosso dia a dia, compartilhar um pouco de conhecimento sobre endometriose. Na nossa filosofia de trabalho, a gente acredita que o tratamento vai muito além de remédio, de cirurgia. O tratamento vai primeiro de tudo, levando uma boa informação, e as pessoas precisam ter acesso, e esse trabalho que a Ama Acalentar faz é algo muito bonito e muito proveitoso para vocês todas, tá? Então, falando um pouquinho de equipe multidisciplinar, a gente tem que começar falando sobre a doença propriamente dita, né, sobre a endometriose. Endometriose, que é uma doença inflamatória, ou seja, ela tem um componente inflamatório associado, é uma doença crônica, é uma doença que é hormônio dependente, ou seja, ela depende de hormônio, tá? É uma doença que causa alguns sintomas que são incapacitantes, ou então debilitam muito na qualidade de vida dessas mulheres, tá? Então, entendendo todos esses aspectos da doença, daí a gente vai agir em cada um local, tá? Quando a gente fala de bloquear os hormônios, a gente utiliza medicação, e aí o ginecologista é de extrema importância nesse contexto, tá? Para tentar individualizar o tratamento, ver qual tipo de hormônio aquela mulher vai utilizar, qual tipo de anticoncepcional é mais adequado para aquele caso. Lembrando que não existe uma receita de bolo, cada caso é individual, cada paciente é única, tá? A cirurgia também é indicada em determinados casos, não em todos os casos, mas em alguns casos a cirurgia
é importante para tentar melhorar a qualidade de vida, tentar aumentar as chances de sucesso de gravidez, e aí entra o cirurgião ginecológico, tá? Lembrando que a doença endometriose é uma doença multissistêmica. O que quer dizer isso? É uma doença que envolve vários sistemas do corpo humano, como o trato urinário, por exemplo, quando a doença acomete a bexiga, quando acomete o ureter, e aí a importância do urologista no nosso time, tá? A doença frequentemente acomete a parte do intestino grosso, conhecida como reto sigmoide, daí a importância do proctologista no nosso time cirúrgico, principalmente, e às vezes até no time clínico também, para acompanhar essa mulher, orientar ela algumas medidas para melhorar o hábito intestinal dela, tá? Eu falei aqui no início que a doença tem um componente inflamatório de extrema importância, e hoje a ciência sabe, a ciência reconhece que existe dieta anti-inflamatória, tá? Então, as mudanças dos hábitos nutricionais com ajuda e orientação de uma nutricionista no time é de fundamental importância para a melhora dos sintomas, tá? E algumas mulheres conseguem, só com medidas nutricionais, aliviar muito, atenuar muito o sofrimento causado pela endometriose, tá? A gente sabe daquelas mulheres que sofrem bastante com a dispareunia que é a dor na relação sexual. A gente enxerga a fisioterapia pélvica com um papel brilhante no que se refere à terapêutica da dispareunia, tá? Exercício físico, higiene do sono e todas essas mudanças do estilo de vida ajuda a mulher de alguma forma a melhorar. Então, só aqui num breve diálogo, acredito que minha fala não deve ter passado de 3 minutos, acredito, a gente já falou da importância de diversos membros da equipe multidisciplinar, né? E a gente poderia continuar essa conversa aqui, estendendo, com certeza, por diversas outras especialidades médicas e especialidades não médicas, falando da importância, né? A gente sabe, por exemplo, que essa mulher que tem endometriose, grande parte das vezes tem infertilidade associada, ou seja, uma dificuldade em engravidar. Daí entra o ginecologista, que é especialista em reprodução assistida, para poder auxiliar nesse contexto, né? Aquelas outras mulheres, por exemplo, que sofrem tanto de dor, que passam por diversos médicos, e os médicos dizem que trata-se de uma dor psicológica, etc., ela começa a sofrer do ponto de vista psicológico, e a ajuda do psicólogo nesse sentido também é importante, tá? Então, a equipe multidisciplinar é tudo, nós somos um time. Como a Noan começou a falando aí, me chamando carinhosamente de pai, eu estou longe disso, né? Mas eu sendo pai, eu considero que existe uma família inteira ao meu lado, uma família inteira que me cerca e que está disposta, entende principalmente do sofrimento da mulher com endometriose, tá? E disposta a ajudar essa portadora da doença. Tá certo? Certo, adicionei aqui a Noan, que ela deu uma saidinha, mas tudo bem. Então, doutor, mas pode acontecer de a cirurgia ser parcial se não tiver toda a equipe multidisciplinar para realizar a cirurgia? Ou simplesmente não é feito o procedimento? Precisa estar exatamente todos os profissionais? Diante desse Brasil, né, que é um país continental, que a gente sabe, a gente tem muitas realidades diferentes ao longo do Brasil inteiro, né? E muito divergência no que tange ao acesso à saúde dessas mulheres portadoras de endometriose, tá? Mas endometriose é uma doença séria, é uma doença multissistêmica, e existe um conceito no tratamento cirúrgico da cirurgia de endometriose que é chamada de cirurgia em tiro único. O que é isso, tá? Quanto menos cirurgia a paciente fizer ao longo da vida, melhor, e a gente sabe que, tá, o tratamento feito de uma vez só, de uma forma adequada, por um time multidisciplinar, isso diminui muito a chance dessa doença voltar. Você entende? Então, assim,
nos locais que for feito o diagnóstico da endometriose e que, porventura, não se tenha um time multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, esses pacientes deve ser tentado ao máximo que essas pacientes se dirijam a centros de referência para que elas não sejam subtratadas ou tratadas de uma forma inadequada. Essas pessoas devem ser encaminhadas a locais, a instituições, hospitais, ou via Secretaria de Saúde ou algo do tipo, para que tenha o tratamento adequado com a equipe multidisciplinar, evitando assim que ela passe por múltiplas cirurgias e cirurgias mutiladoras algumas vezes, tá? Então esse é o cenário. Então a gente evita ao máximo que essa seja operada simplesmente com a cirurgia parcial, como você falou bem, né, Indira? Isso. Doutor Marcos, desculpe, Indira, e Pode a importância da gente falar que eu escutei muito, né, que é só você tirar o útero, tirar a trompa, tirar tudo, que você tá livre disso daí, nunca mais você sofre disso daí, né? Acho que é importante a gente falar isso, já juntando essa parte da cirurgia, né, que o senhor começou a falar aí. Então, maravilha. Você tocou num assunto que é de extrema importância. É um assunto que envolve a explicação do conceito da doença, tá? Existe um mito, isso é um mito, isso todas as lives que a gente participa, todas as palestras que nós estamos, a gente tenta desmistificar, que é a retirada do útero não trata e muito menos não cura a endometriose, tá? A doença endometriose, conceitualmente falando, é quando o endométrio ele está fora do útero. Não adianta nós retirarmos o útero daquela mulher, mutilar essa mulher com a retirada do útero e deixar a lesão de endometriose no intestino, deixar a lesão de endometriose na bexiga, deixar a lesão de endometriose em outro qualquer órgão que seja. Ela irá muito provavelmente continuar com os sintomas e sem o útero, ou seja, mutilada, entre aspas, e sem nenhum, tendo sido exposta a um risco cirúrgico e sem um real benefício do tratamento da cirurgia, tá? Então, assim, que fique claro de uma vez por todas que retirada de útero não é tratamento para endometriose. A retirada do útero pode ser feita no momento da cirurgia de endometriose, caso essa mulher tenha mioma, caso essa mulher tenha adenomiose associado, tá? E ela, principalmente, não deseje mais engravidar. Aí sim pode ser pensado no momento da cirurgia a retirada do útero associado à retirada das lesões de endometriose. Nunca só o útero. Que isso fique claro. Que é importante isso, né? Porque a gente escuta até dentro da nossa própria família, né? Eu creio que as mulheres que estão vendo essa live, as pessoas já associam assim. Então você tira o útero, tira o ovário, você tá livre. E quando a gente tenta explicar isso para a família que não é assim, que não adianta, que eu tenho que tirar as lesões, que não é só ir ali em qualquer hospital e fazer essa cirurgia, as pessoas não entendem. E engraçado que é de dentro da família. Infelizmente, muitas mulheres, eu passei por isso, né? Que eu preciso de uma equipe multidisciplinar, de como isso é importante, né? Não é só, eu vou ali no hospital da esquina e eu opero e pronto, né? Que não funciona assim, né? Anoa, e assim, teve algum impacto na sua vida quando você descobriu a doença? Foi há 2 anos, né, que você descobriu. Teve algum impacto, por exemplo, um trabalho, né, com uma jornada mais reduzida, mudança de campo profissional? Na verdade, assim, impactou em tudo, né? Porque quando o Dr. Marcos sabe do meu caso, ele tá bem assim, né? Muitos focos em muitos lugares, e lugares assim, a sensibilidade da dor, né, doutor Marcos? Não sei falar cientificamente falando, mas assim, parece que a sensibilidade da dor é do dia a dia. Então, assim, eu vivo à base de remédio para dor. Eu acordo com dor, eu durmo com dor, mesmo tomando os remédios que os doutores passaram para não menstruar, para bloquear a menstruação, eu continuo sentindo dor. Então, assim, impactou 100%, né? Quando eu cheguei ao doutor Marcos,
A primeira consulta que eu tive com ele, eu chorei, porque eu já estava desesperada, né? Porque, assim, impacta 100%. Impacta na relação com o marido, impacta na relação com o filho. Você não consegue levar seu filho numa praça para brincar. Você começa... É só falar com urgente de água. Você começa a ser impactado nas coisas dentro de casa. Então, lavaram a louça, limparam a casa. Tem dia que você não consegue fazer isso. Você olha, você quer, mas você não consegue. Você sente fraco, você sente dor, né? Então, assim, impactou muito a minha vida. Na verdade, ainda está impactando. Só que hoje, com todo o atendimento que eu já tive, né? É menos. Hoje eu já estou conseguindo fazer algumas coisas. Entendi, eu vi aqui que deu uma travada, aguardei você retornar. Doutor, você pode falar para a gente um pouquinho sobre a cirurgia robótica? Ela é uma alternativa à laparoscopia convencional? Maravilha. As cirurgias, elas podem ser feitas basicamente de 3 formas, tá? A forma convencional, que é aquela dos cortes, né? O corte do parto cesárea, por exemplo, é uma cirurgia que é conhecida como a laparotomia, tá? Para a endometriose, ela não tem indicação, não tem espaço a cirurgia laparotômica mais no nosso cenário atual, tá? A gente precisa realizar a cirurgia para endometriose por via laparoscópica ou por via robótica, tá? E aí, a cirurgia robótica nada mais é do que um avanço da laparoscopia, tá? A cirurgia robótica, o que é que acontece? Quem manipula, na cirurgia laparoscópica, quem manipula as pinças cirúrgicas somos nós, cirurgiões, tá? Com todas as limitações de movimento que o ser humano tem. Quem manipula na cirurgia robótica é o braço do robô, que é guiado, completamente controlado por nós, cirurgiões, que estamos sentados no console à distância, enquanto o nosso auxiliar fica ao lado do paciente, tá? Além disso, a cirurgia robótica consegue me dar uma imagem em 3 dimensões, diferente da cirurgia laparoscópica, que a gente só consegue visualizar em 2 dimensões. Eu consigo enxergar as lesões com 10 vezes de aumento, tá? Quando eu comparo com a cirurgia laparoscópica, que é o método tradicional. Como eu te falei, a manipulação do ser humano transmite algum grau de tremor aos movimentos das pinças. Por mais delicado que seja esse tremor, por menor que seja, e por menos perceptível que seja aos olhos humanos. No robô, esse tremor não existe, né? Porque o robô filtra completamente qualquer movimento mais que tenha algum grau de tremor, certo? Então, assim, além disso, o conforto do cirurgião. As cirurgias de endometriose geralmente são cirurgias longas, extensas, no qual a laparoscopia a gente fica ao lado do paciente, em pé, numa posição que ao longo da cirurgia cansa, é desconfortável, começa a ter dor no ombro, etc. Enquanto na cirurgia robótica a gente fica confortavelmente sentado em um console, né? Então, ao longo da cirurgia, quando a cirurgia é muito extensa, a gente sente menos o cansaço do que na cirurgia laparoscópica. Então, tudo isso termina implicando de alguma forma, né? Mesmo que seja uma implicação muito tênue e muito pequena, mas no resultado final do tratamento cirúrgico, né? Então, o que a gente pode oferecer de melhor é a cirurgia robótica, se a gente puder oferecer isso, obviamente, para a maioria das pacientes. Bacana, doutor. E assim, voltando na questão, né, da equipe multidisciplinar, né? Na ausência de alguns dos profissionais para poder compor, né, o procedimento cirúrgico, quais são os profissionais que, vamos dizer assim, que tem que estar ali presente, além do ginecologista, que são de extrema importância, que desses não pode estar ausente do procedimento? Vamos lá. Essa sua pergunta implica em uma figura, em a gente relatar a importância de uma figura do que eu não falei aqui, do time multidisciplinar, que é a pessoa que faz o diagnóstico, tá? Ou seja, o médico que faz o exame de imagem,
seja ele a ultrassonografia para endometriose profunda, para o mapeamento, ou a ressonância magnética, tá? Por quê? Porque é esse médico que vai me dar, no laudo do exame, a riqueza de detalhes de onde estão as lesões, de onde estão localizadas as lesões de endometriose. E a partir desse laudo detalhado é que eu vou fazer o pedido da cirurgia e vou programar a minha equipe para estar presente naquela cirurgia. Você entende? Então, assim, se eu tenho laudo de ressonância ou de ultrassom mostrando que eu tenho endometriose no reto, obviamente eu tenho que programar a presença do coloproctologista no dia do procedimento cirúrgico. A minha paciente, todo mundo que tem doença no intestino e que vai ser operada, ela não passa só por mim, ela passa antes no coloproctologista, que é o médico que vai operar o intestino dela, para ela conhecer, falar sobre possíveis complicações, falar sobre possíveis consequências relacionadas à cirurgia, e tudo isso é programado previamente ao tratamento cirúrgico. Dificilmente nós somos surpreendidos devido à qualidade dos exames que nosso time tem, tá? Pré-operatório, dificilmente a gente é surpreendido com alguma lesão que possivelmente não tenha sido diagnosticada no pré-operatório. Ou seja, a gente tem que inserir uma pessoa, um profissional na equipe de uma forma emergencial, algo que não tenha sido programado anteriormente, nem tenha sido conversado. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o habitual, tá? O habitual é, através do exame que a gente tem, através do mapeamento adequado, nós sentarmos com o paciente, delinearmos a programação cirúrgica, a programação terapêutica, essa paciente passar nos profissionais que irão abordar cirurgicamente, e daí em diante, esses profissionais estarão presentes naquele momento da cirurgia. Entendi. Vou pedir uma licença para vocês. Vou dar aqui uma lida no comentário do pessoal que está participando. Boa noite a todos. O João Batista, ele comenta que, deixa eu ver, acho que a esposa dele, acho que eles dividem a conta, né? Tá como o João Batista, falando que passou por uma consulta com ginecologista, fez uma cirurgia aberta, falando que ia tirar ovários e útero, e que no final fez uma cirurgia aberta que não deu em nada, né? É que relatando aqui uma experiência. Outra pessoa também dizendo que também sente muitas dores, mesmo tomando medicamentos. E a Lucy Cleide Mari diz que vive com as dores, mas os médicos a qual ela acompanha sempre fala que é normal e que ela tem que conviver com as dores mesmo. Ela fez a aplicação do DIU de Mirena faz 2 anos e sempre escuto que ela precisa fazer a retirada do útero. E aproveitando também, a nuance, você disse que fez o acompanhamento, né, que está realizando alguns tratamentos. Foi pelo SUS ou foi particular? Então, na verdade, o primeiro achado foi pelo SUS, né? Foi pelo ginecologista normal, do postinho aqui, um excelente profissional, né? E ele achou e ele falou assim, olha, você precisa procurar um especialista, porque nós aqui não temos competências para isso. E aí eu buscando na rede social, achei Dr. Marcos, né, que eu precisava achar alguém da Bahia, e achei Dr. Marcos e comecei a seguir ele, e comecei a buscar tudo dele, assim, onde ele estava, quem ele é. E aí foi que eu cheguei nele e através também da ONG, né, depois, que me ajudou também um pouquinho aí com o Dr. Marcos. E aí que a gente fez nossa primeira consulta, que foi por vídeo, né, doutor? Nossa primeira consulta foi por vídeo e ele me deu as orientações do que eu deveria fazer, né, de qual exame eu deveria fazer. E aí eu fui atrás, mas aí até então foi tudo particular, né? Os exames, e aqui acho que também a gente falar que ele falou aqui da importância de fazer um bom exame, né, que é o mapeamento de endometriose com a pessoa certa, com a pessoa que o médico pede, que o doutor Marcos indicou a doutora Francine, né, e uma excelente profissional. Eu indico ela para todo mundo que eu vejo, eu conheço, eu mando ir para lá. Assim, e quando eu cheguei no SUS, em Salvador, os médicos de lá também, assim, uma super referência a ela, né? E assim, de como é importante, né, doutor Marcos, fazer esse exame, porque eu acompanho algumas mulheres e elas falam assim,
eu vou fazer o CA 125 porque ele vai me mostrar que eu tô com endometriose, né? Ah, eu vou fazer tal exame de sangue porque ele vai me mostrar que eu tô com endometriose. Na verdade, não é, né? Acho que o senhor também podia falar mais um pouquinho sobre isso daí, né? Já que a gente está falando da equipe, da importância do exame, né? E de quais exames realmente é achado a endometriose, né? Verdade, você tem toda a razão. Existe a importância, sim, da qualidade dos exames, tá? Muito mais importante do que qual exame vai fazer, a qualidade do exame, e a qualidade está atrelado não só ao equipamento que vai realizar o exame, mas sim ao profissional que vai interpretar o resultado daquele exame, tá? Isso é de fundamental importância. E aí você tocou num ponto que é a questão do CA 125, tá? O CA 125 aumentado cada vez menos representa algo de importante para nós, médicos, tá? O CA 125 ele pode estar aumentado em diversas outras doenças e até em estados normais, por exemplo, no período menstrual, a mulher tem o CA 125 aumentado, né? Pode estar alterado, então ele perde cada vez mais a importância como diagnóstico de endometriose, tá? O exame que é utilizado, eu estou falando aqui de exame complementar, obviamente a história da paciente é fundamental, o exame físico que é realizado no consultório, a partir da suspeita do médico, ele vai pedir ou uma ressonância, geralmente uma ressonância magnética da pelve, ou um ultrassom para mapeamento da endometriose, tá? E esses exames, sim, precisam ser feitos com profissionais especializados que estejam habituados a lidar com a doença, tá? Principalmente se o caso tratasse de um caso cirúrgico, tá? Eu costumo dizer eu tenho o hábito de dizer que a cirurgia é uma viagem, tá? E uma viagem pelo desconhecido, tá? E quanto mais próximo eu puder ter um mapa do que eu vou encontrar lá, ou seja, um mapa de qualidade, aquilo ali eu consigo reduzir risco e consigo me programar melhor. É igual uma viagem que você faz. Existem diversos mapas. Tem o melhor GPS do mundo, que você faz a viagem de uma forma mais segura, e existe aquele mapa que você tira da folhinha do catálogo, da agenda, que muito pouco vai lhe ajudar no seu caminho, não é isso? Então, a mesma coisa acontece, e a mesma coisa acontece com os exames. A gente precisa ter um mapa de extrema qualidade para nos dar segurança como médico e, principalmente, dar segurança ao paciente, porque a gente vai montar a equipe de forma adequada, vai programar, vai falar sobre as complicações, falar sobre as possíveis consequências e tentar, ao máximo, reduzir os riscos, tá? Então, essa é a importância do exame. Bacana, pessoal aqui participando da live. Vou ler aqui alguns comentários da Edilene Lima. Ela diz que é muito complicado até tratar com ginecologistas da rotina sobre o assunto. Ela mora em Camaçari, na Bahia, e ela nunca encontrou um especialista em endometriose. Fez recentemente uma ressonância pélvica e detectou vários focos. Descobriu a endometriose no parto do filho dela há 8 anos atrás. Ela nem sabia como era como se tratava do assunto e acabou colocando o DIU de Mirena, e ela já está no segundo. A Diosete Nogueira diz que está há 3 anos esperando pela cirurgia e que os órgãos dela internos estão grudados devido à endometriose. Ela diz que sente muita dor tomando remédio, que está até tomando remédio para não menstruar. A gente vê os relatos das pacientes parece que se repetem, são os mesmos de sempre, né? São pacientes que sofrem muito, com bastante dor, que procuram auxílio médico, às vezes passam de 9 médicos, 12 médicos, muitas delas são operadas de uma forma não tão adequada. Então, as histórias, para a gente que convive isso no nosso dia a dia, as histórias elas são repetitivas e se repetem ao longo de cada paciente que entra e sai da nossa consulta, de cada relato que a gente escuta, de cada situação que a gente passa, a gente vê que são situações semelhantes e nada mais justo do que a gente tentar levar informação para mudar isso, tá? Eu vi aí que tem uma pessoa de Camaçari, a gente já atuou em Camaçari durante bastante tempo, e depois, por motivos outros, nós tivemos que sair de lá, mas Camaçari é muito próximo de Salvador, e em Salvador tem profissionais capacitados para poder tentar ajudá-la, tá bom?
Doutor, tem uma pergunta aqui. Por quanto tempo se pode usar o Zoladex? Maravilha. O Zoladex é uma medicação que induz uma menopausa química, tá? É uma medicação que tem efeitos colaterais importantes. Ela não pode ser usada durante muito tempo, porque começa a perder massa óssea e levar à osteoporose, e esse é um dos efeitos colaterais mais importantes que pode ter na utilização do Zoladex, e a gente não orienta fazer o uso do Zoladex por mais de 6 meses, tá? Sempre lembrando que o uso do Zoladex deve ter algum objetivo, tá? Ou seja, você deve usar o Zoladex para ser feito algum tipo de tratamento posterior ao uso do Zoladex, porque simplesmente se usar o Zoladex por 6 meses, passar por todos aqueles efeitos colaterais e depois retirar o Zoladex, aquilo ali implica num acréscimo de efeito colateral e todo o processo vai retornar após a utilização do Zoladex, tá? Então, o objetivo às vezes você usa o Zoladex para reduzir um pouco o processo inflamatório, depois do uso do Zoladex você irá operar, ou algo do tipo. Nunca só usar o Zoladex e depois parar a utilização, porque o processo de endometriose irá retornar. Doutor, tem uma pergunta aqui da Neyara Lima, que ela pede para falar um pouquinho sobre o Mirena. Pronto. O Mirena é um DIU, é um dispositivo intrauterino, tá? No qual é liberado uma medicação dentro do útero, tá? Essa medicação, existem diversas formas de substâncias anticoncepcionais e diversas formas de administração dessas substâncias. Pode ser o comprimido, que é o mais utilizado, pode ser o anel vaginal, na qual é liberada a substância na via vaginal, pode ser o injetável, na qual é uma injeção. O Mirena nada mais é do que um dispositivo intrauterino, no qual ele libera uma substância intrauterina e é absorvido na corrente sanguínea, no intuito de tentar melhorar a dor dessa mulher, tá? E tentar evitar a evolução da doença. Só que muito deve-se ter cuidado na utilização do Mirena em relação à endometriose, quando essa mulher tem endometriose nos ovários, os endometriomas, porque o Mirena ele pode fazer com que cresça os endometriomas. Então, endometriomas às vezes pequenos que não tinham indicação de cirurgia, com a utilização do Mirena, esse endometrioma pode crescer, aumentar de tamanho e tornar-se um endometrioma cirúrgico e passar da dor, etc. Então, essa é a única observação que a gente faz, essa peculiaridade em relação à utilização do Mirena. Doutor, falando em Mirena, no Zoladex, né, que as mulheres falam muito dele, a gente, é mito, é verdade? Eu já sei a resposta, mas que o senhor fale ela que quando é tomado esses remédios, muitas mulheres acreditam que a doença ela diminui, ela dá um retrocesso, ela sai de 3 para 2. Isso é mito, é verdade? Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Isso é mito, é mais um mito, tá? Nenhuma medicação, quando eu falo nenhuma medicação reduz doença de endometriose. As medicações, seja elas pelas diversas vias existentes, ela tem apenas 2 objetivos. Primeiro objetivo, tratar os sintomas da doença, ou seja, o fato de você estar usando alguma medicação e ter melhorado da dor, não quer dizer que as lesões sumiram. Não, as lesões provavelmente continuam presentes lá, porém, o sintoma da dor que foi melhorado, tá? Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é tentar frear a evolução da doença, tá? Então, tem apenas esses 2 objetivos. Nunca desfazer a doença, tentar frear a evolução dela. Doutor, tem uma pergunta aqui que veio da Mayara Correia, que ela quer saber que quem tem endometriose não engravida de jeito nenhum. Também não é verdade, tá? Existem diversas mulheres com endometriose que conseguem engravidar, e eu vou aqui dizer que a maior parte das mulheres que têm endometriose
irão conseguir engravidar naturalmente, tá? Uma pequena parcela vai precisar de algum tipo de assistência, que é uma reprodução assistida, tá? E uma parcela muito pequena, não irá conseguir engravidar de forma nenhuma, tá certo? Não existe isso de que tem endometriose é igual a impossibilidade de engravidar. Isso não existe. Doutora, a gente recebeu uma pergunta da Sandréia Fratoni, que ela gostaria de saber se na cirurgia robótica as aderências são menores. Não existe nenhum trabalho provando, quando eu falo trabalho científico, tá? Os trabalhos são comparativos, comparam uma técnica com a outra. Não existe ainda, até porque é um método cirúrgico relativamente novo, quando comparado aos outros, não existe nenhum trabalho mostrando menos aderência entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, tá? Agora, parece que tem menos aderência quando se compara laparoscopia e robótica comparado à cirurgia convencional. Aí parece que a cirurgia laparoscópica e robótica tem menos aderência do que a convencional. Entretanto, não tem uma comparação entre laparoscopia e robótica. Outra pergunta que nós temos da Lucy Cleide Mari. Qual seria o médico que pode fazer acompanhamento mensal? Porque a minha ginecologista pede para procurar um médico especialista em endometriose, mas nunca informa qual seria a especialidade. Veja bem, o ginecologista ele seria o profissional mais apto a lidar com a endometriose, tá? Existe ao longo desse tempo, alguns profissionais de saúde, alguns ginecologistas estão mais envolvidos com a endometriose, tá? E por isso criou-se esse rótulo de especialista em endometriose, quando na verdade não existe nenhuma prova, nenhuma titulação, nada que se faça para você se intitular especialista em endometriose. Não. O que existe é uma certa afinidade por aquele médico trabalhar mais com mulheres portadoras de endometriose, então ele se torna referência naquela área. Mas não existe uma especialidade médica que você faça uma residência em endometriose, por exemplo. Entende? Então, assim, eu acho que o ginecologista que conheça minimamente da doença pode fazer o acompanhamento mensal sem maiores problemas. Não tem maiores mistérios nem maiores segredos. Já a cirurgia, o tratamento cirúrgico, aí sim precisa de um know-how, de um treinamento muito mais longo ao longo da vida aí, do que simplesmente o acompanhamento clínico. Temos mais uma pergunta aqui da Josete Nogueira. Quando uma mulher tem suspeita de endometriose e os exames dão negativos, mesmo assim ela pode ter focos não vistos pelos exames? A gente tem que rememorar um pouquinho aí daquela conversa que a gente teve um pouco atrás, né, da qualidade dos exames, né? Eu não posso julgar a qualidade do exame que foi feito aí, então não sei se esse exame realmente representa um exame fidedigno, se realmente ele é negativo, ou se podemos estar diante de um exame que não tenha sido visto por um colega que tenha tanta experiência no assunto, né? Inclusive, né, falando disso, da pergunta da moça aí, por muito tempo o meu endometrioma foi dado como um cisto hemorrágico. Por muito tempo, porque esse endometrioma meu, ele é velho, ele começou pequenininho, mas por muitos anos ele foi dado como um cisto hemorrágico, ou aquele cisto que a mulher tem todo mês e ele se desfaz. Não, isso daí é normal, isso daí é um cistinho aí, daqui a pouco ele se dissolve, vai embora e você continua a vida. Até hoje ele tá do tamanho que tá, né? Perfeito, gente. Vamos encerrando nosso bate-papo. Quero primeiramente pedir desculpa para o pessoal por essas falhas que nós tivemos, que aí faz parte dessa fase que nós estamos vivendo do home office, fazendo a live em casa. Queria agradecer a participação do Dr. Marcos Travessa e da nossa representante da ONG Ama Calentar Bahia,
a Noan, e lembrando que os nossos encontros acontecem todas as quintas, às 19 horas. E aí vocês ficam por dentro dos próximos assuntos acompanhando as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Facebook @endometriose mulher e Instagram @acalentar_org. Muito obrigada a todos, boa noite, doutor, boa noite, Noan. Boa noite, Indira. Agradecer mais uma vez as últimas palavras aqui, agradecer a Noan pela participação, agradecer a AMA Acalentar pelo convite e nos colocar sempre, mais uma vez, sempre às ordens, quando for para levar informação de qualidade, a gente tenta levar informação sem que eu acredito que isso faz parte do tratamento, essa é uma das nossas missões, tá? E deixar disponível aí nossos canais, que a gente procura também levar informação de qualidade através dos nossos canais, que é o Facebook, que é o @MarcosTravessa no Instagram, o @endometriosebahia. Lembrando que você pode acessar o @endometriosebahia e baixar o nosso e-book do Centro de Endometriose da Bahia, onde a gente tem o e-book que foi feito por nosso time multidisciplinar, tá? E lá a gente tem diversas informações com linguagem acessível para que vocês, pacientes, possam entender um pouco mais sobre a doença, tá bom? E nosso canal no YouTube. Fora isso, estamos às ordens e sempre juntos nessa luta aí. Eu também quero agradecer, né, a ONG, que me ajudou bastante, ela que me deu o caminho certo para onde seguir. Agradecer ao Dr. Marcos, obrigado pela participação, obrigado por esse anjinho que o senhor é na Terra, não é puxa-saco, mas é que a gente tem que dar honra para quem tem honra, né? É bíblico isso. E ele é um anjinho, ele ajuda mesmo, procurem ele, se você foi da Bahia, procura ele, procurem a ONG também, tanto quem for portadora, tanto para quem quiser estar ajudando a ONG, quiser estar fazendo parte dessa ONG, que possa estar nos procurando. Eu também tenho meu Instagram, Santana Nonô, eu reposto tudo que os médicos postam, né? E de vez em quando faço umas lives aí com as meninas que já teve endometriose para estar levando a informação, que ela é muito importante. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.